para vocês que não conhecem a história da Igreja Cristã Evangélica, hoje é uma oportunidade de saber por que nós somos Igreja Cristã Evangélica, tá bem? Então vamos começar com um pouco da história, depois nós vamos ler algumas passagens na Bíblia. Então, começando a aula de hoje, a Igreja Cristã Evangélica no Brasil, ela recebeu influências norte-americanas e influências europeias. A nossa influência, através do Dr. Roberto Calley, Sarah Calley, sua esposa, que começa no Brasil 1855, é muito interessante. Dr. Calley, médico escocês, ele tinha um sonho. E o sonho dele era ser missionário na China. O missionário Hudson Taylor, conhecido como o pai espiritual dos chineses, na época, estava sendo conhecido quase que no mundo todo protestante. E o Dr. Calley, ele tinha este sonho de ser um Hudson Taylor na China. Então ele começa a se preparar para ir para a China. A ideia dele era ir para a China. Mas com o tempo Deus tocou o coração dele e disse, não, você não vai para a China. Você vai para a América, América do Sul, especialmente Brasil. E foi um grande conflito que ele teve nesse chamado, nessa vocação de Deus, para trocar a China pelo Brasil. E como o missionário Hudson Taylor, ele tinha uma missão chamada Help for China, então ele criou Help for Brasil. Ele falou, então eu vou para o Brasil. E é por isso que o Dr. Calley, ele se considerava um Jonas. Porque ao invés dele ir para a China, e ao invés de ele vir para o Brasil, ele disse, eu não vou para a China, mas também não vou para o Brasil, eu vou para Portugal. E ele comprou a passagem para Portugal. E ele foi para a Ilha da Madeira. Um missionário disfarçado de médico, que era assim que eles trabalhavam. E ele não podia chegar em Portugal ou em qualquer outro país, os missionários, dizendo, olha, nós viemos aqui pregar o Evangelho. Eles tinham que chegar disfarçados de médicos, disfarçados de engenheiros, disfarçados de dentistas, e assim por diante. E o Dr. Calley, então, ele chega na Ilha da Madeira, em Portugal, e monta um consultório clandestino. Estava bem dentro da palavra que o John deu, né? Então ele começava a dar as suas consultas médicas, ele prescrevia, quando terminava a consulta, ele dizia, agora eu queria apresentar para vocês aquele que pode consertar a sua alma, salvar a sua alma, um remédio para a sua alma. E aí ele falava de Jesus. E com isso, o Evangelho começou a chamar a atenção ali naquele lugar. E em pouco tempo ele foi denunciado, que ele era um protestante. E ser protestante era procurar o seu atestado de morte. E ele foi denunciado. E ele teve que sair da Ilha da Madeira fugitivo. Dizem em algumas línguas, talvez maldosas, que ele teve que se vestir de mulher. Colocou uma roupa de mulher, de senhora, para poder entrar no navio. Aí ele entra no navio, e é a história de Jonas, né? E ele vem parar no Rio de Janeiro. Agora imagina um escocês no Rio de Janeiro, 40 graus. Ele não aguentou aquilo. Ele disse, aqui não tem condição de ficar. Aí ele vem para Petrópolis. E em Petrópolis ele tinha um vizinho muito peculiar, Dom Pedro II. Vizinho de Dom Pedro. E aí o Dom Pedro ia estudar inglês com ele. E eles tomavam chá à tarde, a dona Calley com a esposa do Dom Pedro, e eles fizeram uma amizade tremenda ali em Petrópolis. E como isso ajudou para a contribuição do Evangelho no Rio de Janeiro.
Porque, para vocês terem uma ideia, nessa época, na década de 18, no século 18, 19, a Igreja Católica tinha um monopólio até dos cemitérios no Rio de Janeiro. Quando morria alguém, se não tinha extrema-unção, se não tinha a bênção ali da Igreja Católica, se não tinha a água benta, esses corpos eram excomungados. Não podiam entrar no cemitério. A maioria das famílias, então, sepultavam onde? No quintal. No quintal de casa. Era comum isso. E o Dr. Calley, como ele era médico, aí ele começa a dar atestado de óbito, com a influência do imperador, né? Ele vai crescendo, os evangélicos protestantes foram recebendo um pouco mais de respeito, dignidade. Como isso ajudou? E aí, quando ele chega em Petrópolis, ele começa com a escola dominical. Veja a importância da escola dominical. Ele dá a sua primeira lição na escola bíblica dominical, contando a história de Jonas. E a sua esposa, Sarah Calley, então ela conta também a história de Jonas para as crianças. E ele diz, eu fui um Jonas. Tentei fugir do Brasil. Comprei minha passagem para a Ilha da Madeira. E Deus fez com que eu chegasse aqui para pregar para vocês. E ele pregava de camisa e dizia ensinar e arregaçar as mangas para trabalhar. Então, a escola bíblica dominical é um lugar de aprendizado, né? Onde nós ensinamos a palavra de Deus. E na escola dominical, então, a gente vem mais assim, de camisa, para trabalhar. Né? Todos vêm para trabalhar. E assim começa a história da Igreja Cristã Evangélica em Petrópolis e no Rio de Janeiro, fundando a Igreja Fluminense e depois a outra igreja cristã em Pernambuco e uma outra igreja cristã em Niterói. Esse foi o primeiro momento histórico. Aí nós começamos já com o segundo momento histórico. E qual foi o segundo momento histórico? Com a chegada de dois jovens bastante audaciosos aqui no Brasil. Quando nós falamos, por exemplo, de Liverpool, na Inglaterra, o que nós lembramos? Nós não lembramos de uma banda de música? Como é que é? Os Beatles? Mas de Liverpool também saiu um jovem chamado Frederico Glass. E o Frederico Glass, de Liverpool, novinho ainda, disfarçado de minerador, que ele era missionário. Então ele veio para trabalhar na Companhia Inglesa de Mineração em São João del Rei, Minas Gerais. Ele veio exclusivamente para trabalhar nessa mina. E quando ele desembarca no porto, no Rio de Janeiro, ele teve uma surpresa desagradável, foi uma experiência desagradável. Ele foi confundido com os anarquistas, porque naquele tempo eram os jovens anarquistas, né? Que saíam, bebiam, faziam bagunça, quebravam tudo. E ele foi confundido com anarquista e foi preso. Foi a pior experiência, ele conta essa experiência. Né? Mas ele provou que não era um anarquista, ele tinha uma carta de recomendação para trabalhar na mineração lá em São João del Rei. Aí ele vai para São João del Rei e começa a trabalhar no laboratório, porque ele era técnico. Né? E trabalhando ali na mineração, São João del Rei, ele teve uma experiência maravilhosa, uma surpresa maravilhosa. Ele descobre um outro jovem chamado Reginaldo Young, que era canadense e era protestante também. Opa, então nós somos dois protestantes? Então vamos estudar a Bíblia juntos, vamos orar juntos depois do trabalho. Então terminava a atividade deles, eles se reuniam para orar, para ler a Bíblia juntos. E um dia o Reginaldo Young chamou o Glass e falou, eu tenho que revelar um segredo para você. E o Glass ficou assustado, né? O que será?
Aí o Jung falou, olha, você não pode contar para ninguém. Eu sou contrabandista. Aí o Graça assustou, falou, puxa, eu já fui preso. Já fui preso lá como anarquista, agora eu vou fazer amizade com um contrabandista. Você ficou doido? Rapaz, eu não quero amizade com você não, vamos, acaba com isso já. Você disse que era protestante. Eu falei, espera um pouco, eu sou contrabandista de Bíblia. Eu tenho um esquema aí, que as Bíblias vêm de navio para mim. Vêm nos navios negreiros, de escravos, né? Então as Bíblias chegam, e eu quero mostrar para você que eu tenho aqui uma despensa cheia de Bíblia. E ele tinha lá uma despensa, aquela pilha de Bíblia. Puxa, porque era proibido vender Bíblia. E eu queria convidar você para nós vendermos Bíblia. Então nós vamos aproveitar a ferrovia que liga São Paulo com Goiás, e a gente vai vendendo Bíblia, e vai evangelizando. Ele falou, topou, vamos lá. Né? Aí eles criaram lá, Comportouros Sem Fronteiras, e vamos vender Bíblia. E eles começaram a vender Bíblias. E vendiam a Bíblia e falavam de Deus, pregavam o Evangelho. Com isso, eles conseguiram fundar a Igreja Cristã Evangélica Fluminense. E também a Igreja Cristã Evangélica de Catalão, lá em Goiás. Mas assim como quando o Dr. Calley chegou no Brasil, o nome Cristã Evangélica chamou muita atenção. Porque com a chegada do Calley, as outras expedições também começaram a chegar, protestantes. Chegaram, por exemplo, os metodistas. Aí os protestantes perguntavam, quem são vocês? Nós somos metodistas, seguidores de John Wesley. Wesleyanos. Interessante, então metodistas. Aí chegam os presbiterianos. Quem são vocês? Nós somos seguidores de Green C. Monto. Aí chega um outro grupo de batistas. Nós somos seguidores de John Smith. Aí chegam os presbiterianos. Somos seguidores de Daniel Berg, sueco. Os assembleianos. Né? Aí os assembleianos, metodistas, presbiterianos, batistas, perguntam para o Dr. Calley, e esse grupo de vocês aí que estão pregando, vocês são o quê? Eles não sabiam. Aí eles disseram, nós somos cristãos. Aí os outros disseram, mas nós também somos. Eu sou metodista, sou cristão, presbiteriano, sou cristão, sou batista, sou cristão. Ah, mas nós somos também evangélicos. Nós também somos evangélicos. Ah, então já sei, nós vamos chamar vocês de cristãos evangélicos, tá bom? Tá bom. Então nós passamos a ser chamados de cristãos evangélicos. E isso não ajudou muito a igreja a crescer, porque nós não tínhamos uma marca boa, né? Batista, presbiteriano e tal, metodista. Nós nunca tivemos essa marca boa. Cristã evangélica, cristã evangélica. Né? E o Glass e Jung pegaram essa marca cristã evangélica. Então, lá na Pires da Mota, na Igreja Cristã Paulistana, eles colocaram cristã evangélica. E colocaram cristã evangélica em catalão. E cristã evangélica, então, começa a crescer. Mas era uma igreja só, do Calley. Né? E nós fomos crescendo, até que aparecem os primeiros conflitos doutrinários. É o próximo slide, que nós vamos agora ler algumas passagens na Bíblia. Surge lá na Holanda 2 movimentos doutrinários que trouxeram problemas sérios durante séculos. John Calvino, então ele lança a doutrina da predestinação. E o Jacob Armínio, ele lança a doutrina do livre-arbítrio. Aí ficaram 2 correntes doutrinárias. Lá na Holanda, aí. Calvino. Livre-arbítrio. Armínio. O Calvino, predestinação.
O Armínio, o livre-arbítrio. Tá bem? E aí, o concílio de Dort, lá na Alemanha, se realizou 12 vezes para tentar chegar a uma conclusão. O que é real na Bíblia? O que é mais doutrinário? Né? A predestinação ou o livre-arbítrio? Né? E eles criaram seminários, escolas, tinham escolas que pregavam, ensinavam o arminianismo, o livre-arbítrio, outras escolas pregavam, ensinavam a predestinação calvinista, e isso cresceu e começou a virar uma guerra. E até hoje é bom não mexer muito com isso. É uma confusão isso, era uma confusão. Né? O grupo calvinista da predestinação dizia o seguinte, que os escolhidos de Deus já nascem salvos, já nascem com a marca. Então por que nós temos que pregar? Só para despertar os salvos. Quem é salvo já nasce. Então quando nasce um bebezinho, ele já está predestinado. Agora, você olha para o bebezinho e diz, olha, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Já está destinado. Isso se chama predestinação. Deus sabe, mas o homem não, né? É verdade. Não explica. Tá vendo? Isso dá muita confusão. No seminário, às vezes, a gente faz, né? A gente faz esse debate, né? Nós vamos ver os textos. Nós vamos ver os dois textos. Nós vamos ver. E os do livre-arbítrio, né? Os arminianistas, são as escolas arminianistas pregavam que o homem é livre. Deus deu livre-arbítrio para o homem escolher a partir do Éden. Né? Deus decidiu pelo livre-arbítrio. Olha, o fruto do conhecimento do bem e do mal está aqui. E agora? É com vocês. Deus não criou robôs. Né? Deixou o homem livre para pensar. Então nós vamos dar uma olhada nas duas linhas, nos dois pensamentos aqui, rapidamente, para ver os problemas que a gente pode encontrar nesses textos. Então vamos começar com Romanos 8, 28. Vamos lá? Rapidinho. Quem achar, já lê aí para nós, que nós já vamos ganhando tempo. Romanos 8, 28. (29) também. Está aqui. Sabemos que todo aquele que ama a Deus, né? Sabemos que todas as coisas cooperam. E daqueles que são chamados, segundo os propósitos. 29. Isso. Então está aqui. Ele também já predestinou. É uma linha forte da predestinação. Aí Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Tem microfone aqui, ó. Quem for ler aí, corre aí. Tem que ter rapidinho aí com o microfone, tá? Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Vamos lá. Quem vai ler? Isto. Aqui começa um pequeno problema da predestinação. É por isso que a Bíblia ela tem que ser lida minuciosamente, cuidadosamente. O versículo 4 diz que nós fomos escolhidos nele, predestinados nele, sempre nele, ele. Aí, quando chega aqui na segunda parte do verso 5, diz,
nos predestinou para Ele e para o que mesmo? Adoção de? O que diz João 1,12? A todos quanto o receberam, deram ser feito o quê? Quem recebeu Jesus aqui? Amém? São filhos de Deus? Acabou. Aqui você quebra toda a questão da predestinação. Ela fica sem força. Nós fomos, qualquer ser humano pode receber a adoção de filho nele. Recebeu Jesus, você é filho. Recebeu Jesus, você deixa de ser criatura. Porque todos nós somos criaturas de Deus. Mas recebeu Jesus nele, predestinado para ele. Quem? Adoção de filho. Como é que eu me torno filho? Eu já nasço? Ninguém nasce filho de Deus. Nós nascemos criaturas de Deus. Mas eu me torno filho de Deus. Como é que eu me torno filho de Deus? Aceitando a Jesus. Aqui quebra. E tem um probleminha mais sério ainda, que são os versículos 11 e 12. Quem leu, leia agora o 11 e 12 para nós de Efésios 1. Nele, sempre nele, olha. Esperamos em Cristo. Está aqui. Aqui quebra essa questão da doutrinação. E depois Efésios 2,6, né? Que é um texto mais conhecido de todos. O que diz Efésios 2,6? Continua. Como é que você é salva? Não por obras. E depois o que vem? Pela fé. E o que diz Marcos 16,16? Aquele que crer e for batizado? Então você tem que ter fé. Então isso é uma coisa sua. Fé é um sentimento seu. Você tem que crer. É o livre-arbítrio. Crer ou não crer? Eis a questão. Agora, Paulo está falando sobre a suprema riqueza da graça de Deus. Seria diminuir muito a graça de Deus, selecionando alguns. A, sim. B, não. C, sim. B, não. Não podemos fazer isso. A graça de Deus, ela é grande. Né? E agora nós vamos ver que os textos arminianistas, os textos de Jacó, eles são muito mais fortes, muito mais contundentes. E nós podemos começar logo com 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Olha só. Eu não quero desapontar nenhum calvinista aqui. 2 Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Isso. Completou? Ele não quer que ninguém... Leia de novo, Ana Rita. Se perca. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que todos, ou alguns, chegam ao arrependimento. Sem exceção. E ele é longânimo. E longanimidade, o que é longanimidade? Paciência. Nós estamos num processo da longanimidade de Deus. Porque senão Jesus já teria voltado. Jesus ainda não voltou porque é longânimo. Eu sei que tem muita gente ainda tendo oportunidade. E a oportunidade está aberta. Por isso é que nós temos que pregar a palavra.
Não pregar a palavra só para despertar os escolhidos. Não. Nós temos que pregar a palavra para que as pessoas se arrependam e sejam salvas. E a paciência de Deus. No tempo de Noé foram 120 anos a longevidade. E Noé pegou para alguns? A arca foi para 8 pessoas? Será que Noé planejou uma arca para 8? Podia ter feito um barquinho pequeno. É 8 só. Né? Faz um barco só para bicho e um barquinho menor, aqui com ar-condicionado, só para 8. Né? Mas ele pregou para todos, 120 anos. Pré. O que é pré? Então, já tem pessoa que nasce salva? Mas todos são pré. Todos são pré, tá todos no plano pré. Agora cabe você. Ah, lógico. Essa é a escolha. Mas... Ah, diferente. Você pegou. Atributos incomunicáveis. Agora você entrou bem na teologia, né? Mas aí ele empolga nesse passo, bom, se eu já vou ser mesmo, então... É isso aí. Isso. Se você entra no campo da onisciência de Deus, é lógico que ele sabe. Ele sabe até se tem alguns aqui, Deus me livre, ele sabe até se alguns aqui amanhã eu não quero mais na igreja. Vou virar ateu. Deus sabe. Não é? E quando o pastor vai batizar alguém, como é que o pastor batiza? Em testemunho público da sua fé. Eu não posso garantir que essa pessoa vai continuar nos caminhos. Eu não posso garantir. Eu não tenho. Agora, Deus sabe. Sabe ou não sabe? Ele é onisciente. Agora, não cabe a um João Calvino, ou Jacob Armínio, decidir a onisciência de Deus. Então, Jacob Armínio, ele foi mais feliz porque o homem foi criado para ser livre. E Jesus chamou os apóstolos um dia e disse, porventura, vocês também não querem partir? Vocês estão livres. Agora, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga, mas vocês são livres. O homem, um ser humano, é livre. Este é o maior ponto da dignidade humana, a liberdade. Livre para escolher. Então, o João Calvino não foi muito feliz nesse ponto. Mas depois nós vamos chegar a uma conclusão que vai ficar bom para todo mundo. Né? Vamos ler aqui ainda 1 João 2,2. 1 João 2,2. Quem achou? Ele é a propiciação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Que coisa, agora acabou, hein? O que é a propiciação? É um outro palavrão, né? Então tem que entender essas palavras. Vem de propiciar. Então, no Velho Testamento, lá na arca, no Santo dos Santos, no tabernáculo, tinha o propiciatório. O que era o propiciatório? Era uma pia onde ele jogava o sangue, aspergia o sangue dos animais, para cobrir a culpa do povo. O povo ficava lá do lado de fora da tenda. E eles pegavam os animaizinhos e aspergiam o sangue dos animaizinhos no propiciatório, para propiciar, para cobrir o pecado do povo que estava lá fora. E João está dizendo que o sangue de Jesus ele veio propiciar como propiciação para o pecado do mundo inteiro. E aí a gente pode fechar com João 3,16. Vocês já sabem de cor, não sabe? O que diz João 3,16? Deus? Todos. Todos. Não alguns. Deus amou o mundo de tal maneira para que alguns
crê todos. A propiciação do sangue de Jesus na cruz foi para todos. Por isso é que tinha a oração do fariseu, do publicano, né? Por isso que aquele publicano foi esperto. O fariseu batia no peito. Eu não sou como os publicanos, eu jejuo, eu sou isso, eu dou esmola. E o publicano disse, sê propício de mim, pecador. O que é propício? Vem de propiciação. O sangue de Jesus na cruz é a nossa propiciação. E essa propiciação é para o mundo inteiro. Não é para um ou outro. E olha, por mais chocante que seja, pior bandido marginal. Se ele se converte, ele está propiciado. Para todos, é para todos. Por mais que a gente não aceita isso. Imagina você olhar para o João de Deus, pega lá o João de Deus, né? 161 mulheres molestadas, né? Imagina se esse homem se converte. Foi de Jonas. É difícil. Difícil para nós isso. É por isso é que Paulo está falando da grandeza da graça de Deus. Que a graça de Deus é muito grande. Nós não aceitamos. É difícil para nós entender isso. Mas a propiciação do sangue de Jesus é para cobrir todos os pecadores que aceitarem Jesus. Não é para um grupo predileto. Nós temos que tomar cuidado para não cair na doutrina dos testemunhos de Jeová, né? Um grupo seleto. Né? Pode falar. Foi propiciado. O malfeitor na cruz, né? O que confessou Jesus, nele, pela graça, ele foi salvo. Mediante a fé, o sangue de Jesus. Nem. Quebrou tudo. Agora, para a gente fechar essa questão, quando eu chegava nessa matéria no seminário, né? Dava uma confusão, porque no seminário você tem muita igreja que vai para um lado, vai para o outro. Nós já tivemos até pastores que teve que deixar o pastorado por causa disso. Mexer com isso é confusão. É confusão, né? Então, o diretor do seminário, ele decidiu, na semana teológica, todo ano tinha a semana teológica. Então, a semana teológica era de segunda a sexta, só teologia pesada à noite, né? Então, eles traziam teólogos de fora. E os teólogos vinham e a semana inteira sabatinada. Aí juntava todos os alunos e professores para ouvir. Então, nesta semana teológica, vieram 2 pastores especializados nesse tema. Né? A princípio, o pastor John Barrett, ele tinha chamado só um calvinista. Aí nós chamamos, não. Vai trazer o calvinista, tem que trazer o arminianista também. Tem que ter os dois lados. Aí arrumaram o arminianista meio correndo lá, acharam um, né? Meio maluco lá, ele falou, eu vou. Aí foram 3 dias calvinismo e 3 dias arminianismo. E ninguém podia faltar. Então, as 3 noites de calvinismo, era difícil. Meu Deus do céu, a gente ficava na cadeira, arrastava para lá e para cá, eu vou tomar uma aguinha, que era difícil. Porque eles pegam todos os textos da Bíblia e diz para os eleitos, para os escolhidos. Isso é para os eleitos. Deus amou o mundo, mas só para os eleitos, só para os escolhidos. Era assim. Então, quando a gente ia, por exemplo, num encontro de pastores, promovido pela Fiel, que a Fiel é calvinista, roxa, né? Na escrivaninha ali do quarto de cada pastor já tinha um livrinho calvinista. Calvinista. Aí os arminianistas vibravam, né? Só que não acabava a discussão ali. Depois, quem ia conseguir dar aula na semana seguinte? A confusão ia para dentro das classes.
Aí ficava, um grupo levantava, outro grupo de lá, e o professor ficava sem saber o que fazer, né? E eles brigavam bastante. Eu ficava até um pouco mais à vontade, porque eu dava filosofia e fé. Então eu gostava de discussão. Deixa a turma discutir. Então eles discutiam bastante, né? Aí quando chegava no final, eles ficavam aquele silêncio. E aí, professor, qual que é a sua posição? Eu descobri uma forma que calava todo mundo. E eu dizia assim, olha, eu sou arminianista, mas eu vou morrer calvinista. Acabou. Ninguém discutia mais. Sabe por quê? Porque depois foram 16 concílios lá em Dort para resolver isso. E aí o Maurício de Nassau, que era o príncipe holandês, ele decretou que o calvinismo era certo. E mandou fechar todos os seminários arminianistas. E os arminianistas foram considerados heréticos. Isso durante séculos. Depois da morte do Maurício de Nassau, os arminianistas subiram, levantaram de novo. E aí chegaram à conclusão de que nada disso tem importância para a salvação. O que importa se você é calvinista? O que importa se você é arminianista? O importante é saber se você tem certeza da sua. Pronto, acabou. Não importa se eu sou calvinista ou arminianista. O importante é que eu tenho Jesus. Eu tenho certeza que eu vou estar com meu Deus. É isso que importa para nós. Eu sou de Jesus. Acabou. Ou você vai chegar lá no céu, vai ter uma chamada, né? Tem algum calvinista aqui? Tem algum arminianista aqui, né? Tem disso. Agora vamos para as placas. Quantos assembleianos nós temos? Não tem isso no céu. Ou você é salvo ou não é salvo. São coisas de homens isso daí. Mas a gente gastava tanto tempo com isso, né? Aí depois, já caminhando um pouquinho mais para as conclusões, aí surge um movimento 1525, em Zurich, na Suíça, chamado Movimento Anabatista. O que era o movimento anabatista? A palavra anabatista significa rebatismo, rebatizar. Né? E fez sentido. Esse movimento, ele foi inspirado em Atos 2, 37 e 38. Vamos ler Atos 2, 37 e 38? É um texto também bastante conhecido. Vamos lá? Quem achou? Leia para nós. Atos 2, 37 e 38. Eu já achei aqui, mas vou deixar vocês. Vamos lá? Ouvindo ele destas coisas, confundiu-se no coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isto. Então haviam cerca de 3.000 pessoas ali que acabavam de ouvir o testemunho de Pedro. E qual foi a pergunta daquele povo? Que faremos? Agora que nós recebemos Jesus, agora que nós aceitamos a Cristo, o que é que nós devemos fazer? Aí o que Pedro e João disseram? Arrependei-vos e sejam batizados. Por que batizados? Porque aquelas pessoas que estavam se convertendo, elas vinham de seitas, vinham de heresias, eram judeus, fariseus, escribas, romanistas, de filosofias gregas, helenistas. Então agora vocês vão confessar a Jesus publicamente, descendo as águas do batismo. Tem que batizar, de novo. E o movimento anabatista tinha como objetivo rebatizar as pessoas para ser uma nova criatura, um novo filho de Deus. Partindo do princípio que o próprio Senhor Jesus, que também era judeu, ele não precisava se arrepender e, no entanto, ele batizou.
Porque o protestantismo, que esse é o anabatismo é um ramo do protestantismo, da reforma protestante. Mas não exigiam rebatismo. Então as pessoas que foram batizadas quando bebezinhos, em seitas, heresias, vinham para as igrejas protestantes e estava tudo certo. E os anabatistas não, tem que batizar de novo. Tem que ser agora um batismo da conversão. É o batismo sério, consciente. Né? Então, para esse batismo, era preciso renunciar todas as heresias. Eu fui batizado lá na igreja Testemunho de Jeová. Mas que doutrina você teve lá? Eu fui batizado lá numa igreja espírita, hinduísta. Não, você vai ter que receber um batismo direito, um batismo bíblico. Você vai receber a orientação bíblica e vai se batizar direito agora. Esse batismo a Bíblia não aprova. O batismo que você fez, né? Nesses rituais. Qualquer batismo realizado em rituais pagãos, a Bíblia não aceita. Esse batismo não adiantou nada. Né? Então era preciso renunciar às heresias. Isso significava batizar de novo. O rebatismo. Né? Segundo lugar, invalidar o batismo infantil. Porque quando nasce um bebezinho e os pais batizam, então o bebezinho não batizou, quer dizer, batizado. Porque Jesus considerou as crianças modelo do reino. Porque a criança não tem pecado. Ela ainda não tem consciência de pecado. Ela vai se arrepender do quê? Aquele que crer e for batizado. Arrependei-vos e sede batizado. Mas arrepender do quê? Então, quando a criança chega naquela fase da conscientização, aí ela tem condição de dizer, eu aceitei Jesus. E eu quero batizar. E eu já tive a oportunidade de batizar a criança com 8 anos. Fala, Dé. Nós vamos falar até um pouquinho sobre isso, né? E aí nós tivemos alguns problemas em aceitar batismos de outras igrejas. Aí nós fizemos um outro palavrão, modus vivendi, né? A gente pega esses termos assim de eclesiologia com a igreja presbiteriana. O que é o modus vivendi, né? Com eles, sobre batismo. Nós aceitamos os membros da igreja presbiteriana. O batismo é a responsabilidade de vocês. Ele é membro da igreja presbiteriana? Porque a igreja presbiteriana você batiza o bebezinho, os pais batizam, e depois quando chega na idade da conscientização faz profissão de fé. Né? Faz a profissão de fé, faz ao contrário. Né? Aí, eu vim da igreja presbiteriana, você fez profissão de fé, você é membro? Sou membro, então tá bom. Então, a igreja presbiteriana é que vai responsabilizar pelo batismo que deu para vocês. Porque a doutrina presbiteriana é boa. Ela não é heresia. Não é como esses rituais heréticos. É diferente. Então, a gente transfere para a igreja presbiteriana essa responsabilidade. Por isso que nós aceitamos. Mas só presbiteriano também. Né? Mas nós renunciamos o batismo infantil. E eu já batizei algumas pessoas que vieram da igreja presbiteriana e disseram, pastor, eu quero batizar. Porque agora eu sei o que é batismo. Quando eu era bebezinho, eu não sabia. E eu já tive a experiência de batizar vários irmãos. Tá bom, você quer? Então, vou batizar. Já tive problemas também por causa disso. Já tive problemas sérios. Eu tive, por exemplo, lá no Jardim da Granja, um presbítero. Presbítero Marcio, o Adilson, cantava, que é uma beleza, né? Superintendente da escola dominical, todo mundo gostava. E os 2 netos queriam batizar. Tinham que, na época, 15, 16 anos, né? O Rogério. Aí foram batizados bebezinho. Aí o seu Marcio chegou para mim e falou, pastor, se o senhor batizar meus netos, eu vou embora dessa igreja. Desse jeito. Eles já foram batizados bebezinho. Mas, senhor Marcio, qual é a base bíblica? É a base bíblica que os que batizam criança usam, não é? Lá de Coríntios, capítulo 2, acho 15, parece, 11. Todos foram batizados por Moisés debaixo de uma nuvem.
Todos foram batizados por Moisés quando passaram pelo mar. E lá tinha bebezinho, tinha tudo, tinha grávida. Então já foram batizados. Usam muito esse texto, né? Eu disse, olha, seu Marcio, eu não vou batizar os seus netos por uma imposição da igreja. A igreja não exige. É uma consciência. Se eles quiserem, eu não posso negar, porque eu vou ter problema com Deus. E os dois disseram, queremos batizar. Falei, meu pai do céu. Eu acho que ele não vai embora, o seu Marcio não vai fazer. Aí eu batizei o Rogério com a Simone. No domingo seguinte, nunca mais vi o seu Marcio. Sumiu da igreja. Não apareceu mais. A igreja do Jardim da Granja teve problema sério de falta de obreiros, de pastores. Sabe quem segurou a igreja cristã evangélica Jardim da Granja? Anos! O Rogério. O presbítero Rogério. Uma ferramenta forte da igreja. Vice-presidente da igreja. Olha o que Deus faz. Né? Isso é visão de igreja. Tem que ter visão de coisa. Porque o batismo não salva. Um malfeitor na cruz batizou? Não salva. Né? É por isso que entramos ali, aquele termo lá, compreender as condições físicas dos convertidos. Capelania hospitalar de novo, né? Você chega, quando fui visitar, por exemplo, a dona Carmelina, tinha uma moça do lado dela, né? Um outro leito do lado dela. E a menina que estava lá, tinha um pôster dela, bem na cabeceira, grande. Mas era uma foto tão bonita daquela menina. E a mãe, ali do lado, falava comigo, olha, pastor, como é que ela era. Olha. Porque ela não movia um membro do corpo. Paralisado total. Total. Sofreu um acidente de moto. Pegou uma infecção hospitalar. Paralisia total. Mas eu via que ela era uma menina bonita, e a foto lá. E a mãe ali olhava para a foto e olhava para ela. Olha como é que ela era, pastor. Olha. Aí eu falei, eu posso orar pela sua filha? Pode. Chamou. Ela, sabe como é que eu converso com ela, pastor? Ela pisca os olhos. Olha, aqui está o pastor. Pode olhar para você? Ela piscava. Aí eu estendi a mão, orei por ela. Tem condição de batizar uma pessoa dessa? Isso é um absurdo. Pensar em batizar uma pessoa assim. Reconhecer, compreender as condições físicas da pessoa. Não é? Essa menina está com Deus. Amanhã ou depois está na glória. Está na glória. E os anabatistas, eles foram tão conscientes que levaram tudo isso em consideração. Né? E também. Pôs a aspersão, punha água na cabeça. Dona Helena Polidório, que senta sempre aqui na frente, né? Eu pus água na cabeça. Como é que eu vou colocar uma senhora com mais de 80 anos na água? A menos que seja uma pessoa meio arretada. Não, eu quero mergulhar, né? Né, dona Alessia? Aí não tem jeito. Aí não tem jeito, né? Mas, mas tem pessoas que têm fobia, não quer entrar. Então você faz por aspersão, levando em consideração que o batismo é apenas um simbolismo. É um simbolismo, né? Então, esse movimento anabatista veio para resolver, aparar estas arestas, né? Mas adotando ali no número 3, adotando o batismo por imersão, que é mergulhar as pessoas nas águas. E aí, nós tivemos um probleminha, né? E conduta ilibada. O que era conduta ilibada? Conduta ilibada era batizar as pessoas que realmente estivessem dando um bom testemunho. Porque depois da Reforma Protestante, nas igrejas protestantes, do modo geral, tinham famílias que
plantavam fumo, vendiam tabaco, tinham famílias aqui no Brasil que tinha alambique, montava alambique, era tudo da igreja. Né? Não tinham problema com roupa, festas, mesmo as festas pagãs nas igrejas, vícios. Era comum sair depois do culto, vamos jogar ali um pôquer, jogar uma carta, jogo de sorte, jogo de azar. Era tudo misturado. Não tinha ética cristã. Né? Nos negócios, não exigia nada. Né? E até hoje, a gente sabe que lá nos Estados Unidos, principalmente no Texas, o Márcio comenta isso quando vem aqui, né? Uma grande parte da igreja lá são empresários plantadores de tabaco. É difícil, né? Roupa. É verdade, não, tá. Porte de arma. Sim, os fazendeiros armados iam para a igreja armados, sabe? Deixava o revólver lá, o pastor pedia, deixa o revólver na entrada aqui, né? E tal. Toda arma, é comum. A reforma protestante, ela foi bruta, ela precisou ser lapidada. Né? Talvez uma outra palestra, a gente pode começar a trabalhar um pouco as lapidações da reforma, porque era muito comum misturar tudo, missa com culto, sabe? Não tinha muita ética, e os anabatistas começaram a filtrar, peraí, antes de batizar, vamos conversar. Vamos ver como é que está os seus negócios, seu casamento, sua família. Você é viciado? Você tem alambique? Então, melhor fechar esse negócio de alambique. Você tem cassino? Você frequenta cassino? Sabe? Então, jogo do bicho no Brasil. Né? Vamos construir alguma coisa para a igreja? Vamos fazer o jogo do bicho? Olha, eu tenho um dízimo aqui do bicho. Você sabe que até hoje a gente não escuta isso? Eu me lembro que lá em Guará, na Cristã Evangélica de Guará, um colega pastor levou esse problema para nós. O irmão lá ganhou um dinheiro lá do jogo lá e queria dar dinheiro para a igreja. Né? E aí, como é que faz? Aí teve até um pastor brincalhão que falou, irmão, Paulo disse que é para você comer de tudo, não perguntar. Então não pergunta, pega logo. Pega logo. Os pastores brincam bastante, né? Tinha outro que falava, olha, não estou sabendo de nada, manda para lá, sabe? Mas então, para a gente encerrar, põe o último slide, que agora as crianças já estão vindo, né? Aí aqui a Igreja Cristã Evangélica, em 1968, ela se divide da Igreja do Cali, da Igreja Congregacional. Dividiu. Aí ficou a Igreja Cristã Evangélica do lado e a Igreja Congregacional do outro. Por que dividiu? No Concílio em Santos, em 1968. Porque a Igreja do Cali, ela adotou o batismo por aspersão e adotou uma outra forma de governo, congregacional. Resolve tudo na igreja. E aí, a Igreja Cristã Evangélica disse, nós vamos ficar com o modelo de governo presbiteriano, onde a gente elege presbítero e diácono, e o batismo por imersão. Aí separou. 1968. Por isso, Igreja Cristã Evangélica e Igreja Congregacional. E agora, para encerrar, os dois jovens, Jung e Glass, que vieram para o Brasil, eles trouxeram a ideia de você apresentar a Bíblia, para vender Bíblia, eles eram compoutores, né? Para você vender a Bíblia, você tinha que estar bem vestido. Então, quando eles saíam para vender Bíblia, eles colocavam terno inglês, paletó, gravata e saíam com as Bíblias. E aí eles se apresentavam e diziam, eu quero vender para vocês o melhor produto para a humanidade. Paletó e gravata, tudo em inglês. E o Cali não. Ensinar é arregaçar as mangas, a camisa. Com isso, a Igreja Cristã Evangélica acabou adotando as duas coisas, né? Quando nós vamos fazer o culto, nós somos mais ingleses. A gente coloca paletó e gravata, né? Porque a gente adotou, isso é uma cultura. Quando vem para a escola dominical, então a gente vem de camisa. Então isso vem do Cali. E o paletó e gravata vem do Glass e Jung, né? Ingleses.
E aí, quando alguém não põe um paletó ou uma gravata num culto de domingo à noite, que é mais culto para mostrar a Bíblia, que é o melhor produto para a humanidade, diz, opa, ele não está bem vestido para fazer isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é uma cultura, né? E quando alguém vai ensinar, então já dobra a camisa e tal. Mas é a nossa história, cristã, evangélica. Seria tão bom se vocês pudessem adquirir livros que contem a história da nossa igreja, amanhã ou depois, quando perguntarem para vocês, né? Por que vocês são cristãos evangélicos? Agora vocês sabem. Hoje as placas não são tão importantes. Não importa a placa da igreja, você tem que saber o que é que ensina nessa igreja. Mas antes as placas eram importantes. E cristã evangélica, aberta, né? Um pouco do Calley e um pouco do Jung e do Glass. Que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar sempre interessados pela nossa história. Domingo que vem, aí o Fran já vai contextualizar um pouco mais, né? Falar sobre a igreja nos dias atuais que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém?